Prepare-se para conhecer 5 histórias impactantes de mulheres que foram cruelmente assassinadas. Cada relato revela o terror e a injustiça que enfrentaram, enquanto César e Antônio mergulham nos mistérios, investigam cada detalhe e desvendam a verdade por trás desses crimes. Mas eles não param por aí. Com a coragem e astúcia de verdadeiros cangaceiros, Antônio e César punem pessoalmente os culpados, garantindo que cada crime receba a justiça que merece. Fique até o final para descobrir como cada caso foi resolvido e como a justiça foi feita de forma implacável. Se você gosta de histórias de mistério, investigação e vingança, curta o vídeo, siga o canal e deixe nos comentários suas opiniões e teorias sobre os casos. Numa noite fria e chuvosa de inverno, numa cidade distante e silenciosa, um crime cruel foi meticulosamente planejado. O marido da vítima convenceu a esposa de que fariam uma viagem até a capital, prometendo momentos felizes e um passeio tranquilo. Ele espalhou a notícia pela cidade, garantindo que todos acreditassem na inocência de seus planos e na alegria do casal, criando uma fachada perfeita para seu terrível propósito. Com frieza e precisão, ele conduziu a esposa até uma pedreira isolada no caminho. Ali, longe de qualquer testemunha e sob a chuva cortante daquela noite de inverno, ele a matou de maneira brutal, deixando-a entre as pedras, como um grito silencioso perdido na escuridão. Em seguida, o marido seguiu viagem sozinho, cumprindo a ilusão de que realmente estavam indo para a capital, enquanto a vítima permanecia esquecida naquele lugar inóspito, vítima de sua própria confiança e da crueldade de quem dizia amá-la. A polícia foi acionada e Antônio chegou ao caso com sua astúcia característica. Ele investigou cada detalhe da pedreira, analisou vestígios e entrevistou vizinhos e conhecidos. Tudo indicava um crime planejado, mas apesar de fortes suspeitas, não havia provas concretas que ligassem o marido à morte da esposa. Quando confrontado, ele alegou que estava sozinho na viagem, longe da cidade, e a investigação oficial não conseguiu refutar sua versão. A justiça, assim, não conseguiu punir o culpado. Mesmo sem condenação formal, a narrativa revela a verdade. Ele foi o responsável pelo assassinato, e a frieza com que executou o plano chocava qualquer um que conhecesse os fatos. Antônio descobriu a realidade do crime, mas diante da limitação da lei, não pôde agir contra ele na justiça oficial. A história termina com a vítima brutalmente assassinada, o silêncio da pedreira e a sensação amarga de que, por enquanto, a justiça convencional falhou, deixando espaço para que César e Antônio interviessem de forma própria para punir o culpado no desdobrar da narrativa. Antônio e César sabiam que não podiam se expor. Para desvendar o crime da pedreira, Antônio montou uma equipe de investigadores de confiança, passando instruções precisas sobre como coletar informações sem levantar suspeitas. Ele orientava cada passo à distância, indicando onde buscar testemunhas, quais casas visitar e que sinais no terreno poderiam revelar o planejamento do crime. César acompanhava de perto, sempre na sombra, garantindo que a equipe seguisse corretamente as orientações. Eles estudavam o caso meticulosamente. A suposta viagem do marido à capital, os relatos da cidade sobre o passeio, os horários e os comportamentos contraditórios. Cada detalhe era analisado e registrado, e qualquer pista suspeita era imediatamente sinalizada para Antônio. A pedreira, palco do crime, recebeu atenção especial. A equipe explorou o local em diferentes horários, examinando marcas no solo, possíveis rastros e sinais de luta, sempre seguindo o plano de Antônio. Ele supervisionava sem se revelar, conectando cada evidência à teoria do crime, enquanto César analisava as inconsistências do marido e comparava com o padrão de planejamento que Antônio suspeitava. Assim, de forma silenciosa e estratégica,
Eles montaram o quebra-cabeça do assassinato, preparando-se para agir somente quando tivessem certeza absoluta da culpa e pudessem aplicar a justiça que planejavam. Antônio e César se encontraram à noite, longe de olhares curiosos, para discutir como aplicariam a justiça. Com a frieza e precisão de cangaceiros, decidiram que o culpado não apenas seria pego, mas marcado de forma que jamais pudesse repetir seu crime. Vamos deixar ele com cicatrizes que carregará para sempre, disse Antônio, analisando cada detalhe do plano. Eles combinaram que arrancariam os 2 dedos que seguraram a faca, como um aviso permanente do preço de tirar a vida de uma mulher. Além disso, César sugeriu deixar uma marca no rosto, um símbolo visível e inesquecível. Poderia ser a letra F, representando feminicídio, ou a letra C, em homenagem à justiça cangaceira que aplicariam. Seria uma lembrança eterna da punição e da lição que ele jamais esqueceria. O plano foi traçado com cuidado. Eles aguardariam o momento certo, observando cada movimento do criminoso, garantindo que nada escapasse ao seu controle. Cada ação seria calculada, precisa e simbólica, unindo justiça, vingança e a marca inconfundível do cangaço. Chegaram à madrugada, quando a cidade parecia um corpo adormecido. Montados no cavalo preto, Antônio e César avançaram pelas ruas vazias até a casa do criminoso. Observavam o movimento antes de agir. A rotina, os atalhos de entrada, a precariedade das cercas, tudo pensado para não chamar atenção. Entraram com cuidado, silenciosos como sombras, e surpreenderam o homem ainda sonolento. Em segundos foi dominado, amarrado e com a boca vedada por um pano. Nada de gritos que alertassem a vizinhança. César falou primeiro, firme e sem hesitar, explicando por que ali estava e o que aqueles 2 sabiam. Antônio, calmo como sempre, deixou claro o recado. Ele não voltaria a fazer aquilo com outra mulher. A ameaça veio sem cortesia. Se abrir a boca sobre quem fez isso, você será um homem morto. Para que a lição fosse eterna, eles retiraram-lhe os 2 dedos que seguraram a arma, um símbolo da punição, e marcaram seu rosto com um sinal que seria impossível de ocultar, lembrando a todos do preço pago pelo crime. Antes de partir, Antônio completou, quase sussurrando, não esqueça, somos muitos. Se algo acontecer comigo, você já sabe o destino. Saíram sob o mesmo silêncio com que chegaram, deixando para trás um homem marcado e uma cidade que, daquela noite em diante, não esqueceria. A polícia foi informada de que algo havia acontecido com o criminoso e chegou ao local, pronta para investigar o suposto ataque. Mas ao chegar, se deparou com algo muito maior. Espalhadas ao redor, estavam provas irrefutáveis de que ele havia assassinado a mulher na pedreira. Não havia dúvidas sobre sua culpa e, finalmente, a justiça podia agir com base em evidências sólidas. Ao mesmo tempo, a polícia percebeu que precisava descobrir quem havia feito aquilo com ele, quem aplicou a punição de forma tão precisa e cruel. Mas, por mais que investigassem, não havia rastros, testemunhas ou qualquer pista concreta que levasse aos responsáveis. Quem aplicou a justiça permaneceu invisível, deixando apenas a certeza de que o criminoso não escaparia das consequências de seus atos. O caso terminou oficialmente com o assassino à mercê da lei, mas com o mistério de quem realmente punira o culpado ainda no ar. Se você achou esta história intensa, prepare-se. A próxima narrativa promete ainda mais suspense, crueldade e investigação, e você não vai querer perder. Agora, vamos para uma nova história sombria que aconteceu em um apartamento na cidade onde a violência e o terror se escondiam atrás das paredes de concreto. O apartamento 304 era conhecido pelos vizinhos por brigas constantes. O casal discutia quase todos os dias e, várias vezes, a mulher precisou chamar a polícia para tentar conter a violência.
mas ele era rico o suficiente para escapar das consequências. A polícia não conseguia retê-lo e ele sempre voltava para casa impune. Ela, por sua vez, não podia sair sozinha, vivendo sob o medo constante das agressões. Certa noite, o terror atingiu seu ápice. Durante uma briga, ele a agarrou pelos cabelos com força, jogou-a contra a parede e começou a espancá-la sem piedade. O sofrimento da mulher foi intenso e a violência foi tão extrema que os vizinhos começaram a perceber um cheiro insuportável vindo do apartamento. Alarmados, ligaram para a polícia. Quando os oficiais chegaram, encontraram a mulher já sem vida, vítima da brutalidade de quem dizia amá-la. O companheiro, ciente do perigo, conseguiu fugir antes que alguém pudesse detê-lo. Saiu correndo pelas ruas movimentadas e nos 2 dias seguintes desapareceu completamente, mudando de cidade para escapar da lei. A polícia tentou rastreá-lo, mas sem sucesso. Sua impunidade temporária reforçou a sensação de injustiça, deixando a comunidade em choque e a mulher sem a proteção que precisava. Foi através de um amigo fazendeiro que conhecia o casal e acompanhava a situação que Antônio tomou conhecimento do caso. Ao receber os relatos, ele começou a organizar sua equipe, planejando cada passo da investigação com cuidado. Enviou pessoas de confiança para apurar detalhes, localizar rotas de fuga e descobrir a identidade do companheiro responsável pela morte cruel. Cada informação recolhida servia para montar um quadro claro da violência que se desenrolara no apartamento, preparando o terreno para que César e Antônio pudessem, quando chegasse o momento certo, aplicar a justiça que a lei não conseguira. E assim, com a vítima brutalmente assassinada e o criminoso desaparecido, a história aguardava seu próximo capítulo. O momento em que os responsáveis iriam responder por seus atos sob a lei do cangaço que Antônio e César conheciam tão bem. Antônio, ao tomar conhecimento do caso, começou a juntar todas as informações disponíveis. Descobriu que o companheiro da mulher não apenas a havia assassinado, mas que já a espancava há meses, em atos de pura perversidade. A vítima já havia sido levada várias vezes ao hospital, com ferimentos graves, muitas vezes sem sequer registrar boletim de ocorrência. Os vizinhos, atentos, sempre percebiam as agressões, mas o medo e a impunidade do homem faziam com que ninguém conseguisse agir efetivamente. Para Antônio, ficou claro que se tratava de um padrão de violência sistemática, um comportamento cruel e permanente. Decidido a agir, ele começou a investigação meticulosa. Discretamente, organizou sua equipe para seguir rastros, entrevistar pessoas que conheciam o homem, familiares, amigos e antigos colegas, sempre mantendo sua identidade oculta. Cada detalhe era analisado. Rotas possíveis, datas de saída, lugares que ele poderia ter procurado para se esconder. Meses se passaram. 2, 3, 4, e a polícia continuava sem sucesso. Mas a equipe de Antônio, treinada e perspicaz, conseguiu montar o mapa completo dos movimentos do criminoso. Cada pista levava a outra, até que finalmente descobriram sua localização fora da cidade, onde pensava estar seguro. Antônio sabia que, a partir daquele momento, poderiam finalmente planejar a justiça que o homem merecia. Antônio recebeu a informação crucial através de seus informantes. O criminoso havia fugido para uma cidade distante, mas, antes disso, passou por várias localidades para despistar a polícia. Agora, encontrava-se a mais de 500 quilômetros de distância, numa cidade pequena, a cerca de 20 quilômetros de um centro urbano maior. A distância e a movimentação constante explicavam por que a polícia não conseguira localizá-lo. Antônio estudou cada detalhe da rota, planejando a melhor maneira de chegar até o local sem chamar atenção. O plano envolvia cavalo e caminhão, como sempre.
César e Antônio montariam seus cavalos pretos, que seriam transportados no caminhão até um ponto estratégico, próximo à cidade. O objetivo era chegar discretamente à residência do criminoso, situada nos fundos de uma propriedade grande, habitada por uma família numerosa. A movimentação era constante, exigindo cautela extrema. Antônio analisou cada entrada, cada janela, cada possível rota de fuga. Escolheram a noite mais escura e silenciosa, quando a cidade estava praticamente adormecida, e avançaram pelas áreas menos vigiadas, evitando qualquer confronto desnecessário. Chegando aos fundos da residência, a surpresa foi total. Antônio, César e mais um ajudante da equipe entraram pela porta lateral, utilizando uma pequena escada e uma passagem estreita entre muros. O criminoso estava dormindo, mas acordou assustado com os passos silenciosos dentro da casa. Em segundos, foi dominado. Amarrado de mãos e pés, com a boca coberta por um pano para não gritar, olhos arregalados de terror. A surpresa e a imobilidade total o deixaram sem defesa. Antônio se aproximou, frio e calculista, e explicou cada ato, como ele jamais deveria repetir a violência contra qualquer mulher, e que aquela era a consequência de sua perversidade. Com precisão, marcou o rosto do criminoso com a cicatriz que seria impossível de esquecer. Corte nos dedos que seguraram a arma, símbolo de punição e aprendizado permanente. Essa mão será lembrança do que você jamais pode fazer novamente, disse Antônio, em tom firme. Durante a ação, alguns parentes do criminoso apareceram de surpresa. César entrou em ação de imediato, dominando os dois com a ajuda de outros membros da equipe. Nenhum deles sofreu dano. Todos ficaram observando em silêncio enquanto Antônio e César aplicavam a justiça, implacável e direta. O criminoso, totalmente amarrado e dominado, foi obrigado a narrar todos os detalhes de suas ações. Antônio gravou cada confissão, cada relato, enquanto César cuidava para que tudo permanecesse seguro e discreto. Documentos e depoimentos foram cuidadosamente organizados, preparados para envio à polícia, garantindo que a justiça oficial pudesse agir com provas irrefutáveis. Com tudo concluído, Antônio e César retiraram-se da residência. Subiram no caminhão em movimento, os dois cavalos pretos seguindo seus lugares, e desapareceram silenciosamente pela estrada. Nenhum rastro de raiva foi deixado, apenas a certeza da punição aplicada e as provas organizadas para que a lei não pudesse falhar. A cidade ainda dormia, e o criminoso permanecia amarrado, marcado, com os dedos mutilados e a cicatriz no rosto. Lembrança eterna da justiça aplicada de forma implacável, cangaceira e totalmente definitiva. A polícia foi informada e rapidamente chegou ao local, pronta para capturar o criminoso. Ao entrar, perceberam que a residência estava bagunçada e que muitas provas haviam sido destruídas ou descartadas pelos familiares. Mas Antônio e César já haviam previsto essa situação. Antes de partirem, enviaram todas as provas e depoimentos gravados diretamente para a delegacia, garantindo que nada pudesse escapar da justiça. Ao verificar os registros, a polícia descobriu que o criminoso era natural de outra cidade. Entraram em contato com as autoridades daquela localidade e finalmente conseguiram capturá-lo e levá-lo de volta para responder pelos seus crimes. Desta vez, não houve impunidade. Com as provas irrefutáveis em mãos, ele foi julgado e condenado a 25 anos de prisão pelo assassinato e pelas agressões cometidas contra a vítima. Mais uma vez, a justiça foi feita, e a memória da mulher teve a sua proteção restaurada. Mas a história não termina aqui. Se você achou este caso intenso, prepare-se para a próxima narrativa, onde mais mistérios e crimes cruéis aguardam ser desvendados. Deixe seu like se você está acompanhando estas histórias de investigação, mistério e justiça. E continue assistindo, porque o próximo caso promete ainda mais tensão e suspense.
Se você está acompanhando estas histórias de investigação e justiça, deixe seu like e continue assistindo, porque agora vamos para um caso sombrio. O silêncio na BR-101, próximo a Alagoinhas. Nos últimos 6 meses, uma série de assassinatos vinha aterrorizando a região. Um grupo de 5 homens, perigosos e frios, estava atacando mulheres na BR-101. Eles agiam sempre de maneira organizada, escolhendo suas vítimas cuidadosamente e deixando um rastro de medo e morte. A polícia local tentava acompanhar, mas os resultados eram mínimos e cada novo crime deixava a população ainda mais assustada. Certa manhã, enquanto Antônio e César faziam uma entrega de gado pela BR, perceberam uma movimentação incomum na estrada. Viaturas da polícia paradas, sirenes e curiosos observando. Desceram para entender o que estava acontecendo e encontraram mais uma mulher assassinada, vítima do mesmo grupo que vinha aterrorizando a região. O cenário era cruel. Sinais de luta, marcas de violência e uma sensação de impunidade que pairava no ar. Graças ao conhecimento profundo que Antônio tinha com a polícia, conseguiu rapidamente falar com um policial amigo. O oficial explicou que aquela era a 5ª ou 6ª mulher morta em apenas 6 meses, todas vítimas desse mesmo grupo. Até então, nenhuma ação efetiva havia sido tomada, e os criminosos continuavam à solta, usando a estrada como palco para seus crimes. Ao ouvir o relato, Antônio decidiu imediatamente: isso tinha que acabar. Ele sabia que não podia deixar o grupo continuar impune. O caso exigiria investigação minuciosa, rastreamento dos criminosos e um plano estratégico, onde cada movimento deveria ser calculado com precisão. César, como sempre, estava ao seu lado, pronto para agir assim que a situação fosse mapeada. A partir daquele momento, Antônio começou a organizar sua equipe de confiança para coletar informações, descobrir rotas, conhecer os hábitos dos criminosos e entender como atacavam e desapareciam sem deixar rastros. A BR-101, que antes era apenas uma estrada movimentada, agora se tornava o palco de uma caçada implacável, onde a justiça precisaria ser feita antes que mais vidas fossem perdidas. E assim começa mais um capítulo de suspense, investigação e ação. O silêncio da BR-101 seria quebrado. E Antônio e César estavam determinados a descobrir a verdade e garantir que os responsáveis pagassem pelo terror que espalhavam. As investigações começaram assim que Antônio tomou conhecimento do caso. Observando o padrão dos crimes, ele e sua equipe perceberam algo que a polícia ainda não tinha definido claramente. Os assassinatos eram, na verdade, feminicídios, pois os criminosos atacavam exclusivamente mulheres. Essa constatação foi o ponto de partida para um trabalho meticuloso e discreto, que exigia atenção aos mínimos detalhes. Antônio organizou sua equipe de confiança para rastrear cada movimentação suspeita ao longo da BR-101. Começaram a estudar as vítimas, mulheres frágeis, muitas vezes sozinhas, com recursos financeiros, joias ou valores consideráveis no bolso. Cada detalhe da vida delas era analisado para entender por que eram escolhidas. O grupo de criminosos não agia por impulso. Havia planejamento. Observavam as rotinas, estudavam horários e locais e selecionavam as vítimas mais vulneráveis e com maior possibilidade de lucro. A equipe de Antônio mapeou os padrões de ataque. Os criminosos invadiam as casas, retiravam dinheiro, joias e outros bens de valor. E depois levavam as mulheres para locais isolados, onde as assassinavam. Cada crime tinha semelhanças que apontavam para o mesmo grupo, revelando a crueldade e frieza de 5 homens que transformavam a BR em um corredor de morte. Para comprovar tudo, Antônio enviou pessoas disfarçadas para observar áreas estratégicas da estrada e locais próximos às residências de possíveis alvos.
Conversaram com moradores, funcionários de estabelecimentos e motoristas que circulavam pela rodovia, coletando informações sobre comportamentos suspeitos e veículos que apareciam sempre nas proximidades das vítimas. Documentos, anotações e depoimentos foram cuidadosamente reunidos, criando um mapa detalhado das rotas, métodos e identidades prováveis dos criminosos. Cada pista era checada e cruzada, garantindo que nada passasse despercebido. Antônio sabia que, com planejamento e discrição, seria possível localizar os responsáveis e, finalmente, levar justiça às vítimas, enquanto o grupo permanecia impune diante da polícia. Com essa análise completa, Antônio e sua equipe estavam prontos para o próximo passo: descobrir a localização dos 5 homens e traçar a ação que finalmente encerraria aquela onda de terror na BR-101. Com todas as informações em mãos, Antônio e César decidiram que era hora de agir contra os 5 criminosos. Eles dividiram o grupo em partes, 2 em uma região, outros 2 em outra, e o chefe isolado em sua própria cidade. O plano agora seria mais extremo, pois os 2 primeiros, que viviam juntos, seriam executados de forma precisa, aplicando a justiça cangaceira de Antônio. Na noite escolhida, chegaram silenciosamente, montados em seus cavalos pretos, avançando pelas trilhas e matas que só poderiam ser percorridas a cavalo. Entraram de surpresa na residência dos 2 criminosos. Os homens, sem qualquer chance de reação, foram dominados e presos de imediato. Antônio e César agiram com crueldade calculada. Marcaram os rostos dos criminosos com a cicatriz característica do cangaço, amarraram-nos com força e colocaram o lenço de couro, símbolo da justiça que estava sendo aplicada. Desta vez, não houve chance de fuga ou erro. Os 2 criminosos foram executados, deixando claro que nenhum outro crime contra mulheres ficaria impune. No entanto, ao inspecionar o local, Antônio e César descobriram documentos comprometedores, cartões de crédito das vítimas, registros e papéis que ligavam diretamente os 2 homens aos assassinatos e roubos. Era a prova que a polícia precisava para desvendar os casos anteriores e confirmar a identidade dos criminosos. Com o cenário preparado e as provas intactas, a polícia foi avisada e chegou ao local. Ao analisar os documentos e os vestígios deixados, os oficiais conseguiram comprovar que aqueles 2 homens faziam parte do grupo responsável pelas mortes e roubos de mulheres na BR-101 nos últimos meses. A justiça oficial, desta vez, conseguiu desvendar os crimes, graças ao trabalho meticuloso e estratégico de Antônio e César, que aplicaram sua própria lei cangaceira antes que os culpados pudessem continuar impunes. A primeira fase contra o grupo estava completa. 2 criminosos haviam sido eliminados e as evidências levadas à polícia, garantindo que a verdade viesse à tona. Restavam agora os outros 2 e o chefe, mas a mensagem já estava clara: ninguém escaparia da justiça de Antônio e César. Depois da execução dos primeiros 2 membros da quadrilha, restavam os outros 2, que viviam dentro da cidade, embora ainda mantivessem a vida dupla, atuando nas fazendas e cometendo os crimes. Antônio e César sabiam que essa missão exigiria planejamento cuidadoso, pois a proximidade de vizinhos e a movimentação urbana tornavam qualquer ação arriscada. A equipe de Antônio começou a observar os hábitos dos 2 criminosos: horários, locais frequentados e padrões de comportamento. 2 amigos de confiança de Antônio e César aproximaram-se deles em um bar local, bebendo e conversando, criando um clima de segurança e amizade. Gradualmente, os marginais foram atraídos para um local isolado dentro do mato, longe de olhares curiosos e vigilância. Enquanto isso, outra equipe investigava as residências dos criminosos na cidade. Entraram discretamente,
e coletaram tudo que pudesse ligar os homens aos crimes: bolsas, sapatos, roupas e documentos das vítimas, que confirmavam sua participação nos assassinatos e roubos. Mais importante, durante essa coleta, conseguiram informações preciosas. Relatos sobre quem era o chefe da quadrilha e onde ele poderia ser encontrado. Detalhes que a polícia nunca tinha conseguido descobrir. No local isolado, Antônio e César esperavam preparados. Assim que os dois chegaram, foram dominados rapidamente. A ação foi rápida e cruel. Um dos homens foi executado com um corte certeiro no pescoço pelo punhal de César, enquanto o outro foi amarrado e marcado com a cicatriz do cangaceiro. Ambos não tiveram a menor chance de escapar. Além da punição, o grande resultado da operação foi a descoberta de provas materiais e informações valiosas sobre o líder do grupo. Documentos, registros e relatos recolhidos revelaram pistas sobre a identidade e localização do chefão. Com isso, Antônio e César não apenas aplicaram justiça imediata, mas também avançaram para a etapa final de sua caçada: capturar o chefe da quadrilha, que ainda permanecia escondido, mas agora com seu paradeiro mapeado. Dessa forma, os 4 primeiros criminosos estavam eliminados, provas recolhidas e informações estratégicas obtidas, preparando o terreno para a perseguição final e a conclusão da história da BR-101. Chegou o momento decisivo. O chefe da quadrilha, o homem que comandava todos os crimes na BR-101, estava na capital. Antônio, César e sua equipe sabiam que seria o desafio mais perigoso até então. O chefão possuía uma grande fazenda, com capangas espalhados por toda a propriedade, prontos para defender o líder a qualquer custo. Para lidar com isso, a equipe de Antônio preparou uma ação meticulosa, visando neutralizar todos os capangas de forma não letal, amarrando-os e mantendo-os sob controle, garantindo que ninguém escapasse ou sofresse ferimentos graves enquanto a operação acontecia. Vestidos com suas roupas de cangaceiro, como verdadeiros lampiões modernos, Antônio e César avançaram pela fazenda. A entrada na casa foi silenciosa, estratégica, aproveitando pontos cegos e evitando ser vistos. Dentro da casa, um dos capangas tentou reagir, mas César agiu com rapidez e precisão, eliminando a ameaça instantaneamente. O chefe foi então dominado. Amarrado de forma firme e completamente sob controle, foi surpreendido pela ação cruel de Antônio. Teve a mão que normalmente usava para manusear armas cortada, incapacitando-o permanentemente, e recebeu a cicatriz da letra C de cangaço no rosto, símbolo de advertência definitiva. Antônio impôs a lei cangaceira, deixando claro que se ele ousasse repetir seus crimes, não haveria segunda chance. Sob pressão, o marginal foi obrigado a confessar todos os crimes que havia cometido. Para proteger sua família, Antônio garantiu que eles ficassem trancados em um quarto, fora de vista, enquanto o chefão revelava detalhes sobre roubos, assassinatos e a identidade de todos os comparsas. A equipe recolheu todas as provas, organizou o material e ligou imediatamente para a polícia. Quando os policiais chegaram, encontraram a cena pronta. Provas intactas, os capangas contidos e o chefe preso. Os oficiais ficaram impressionados com a eficiência e perguntaram quem havia feito aquilo. Os capangas, assustados, descreveram os homens vestidos de cangaceiro como lampião e relataram que ninguém mais poderia ter agido daquela forma. Um dos policiais, surpreso, comentou: "Lampião? Já ouvi falar dele", e compreendeu que estavam diante de uma justiça à moda antiga, implacável. Com a confissão do chefão e os documentos recolhidos, a polícia descobriu que a quadrilha era muito maior do que imaginavam, envolvendo várias outras pessoas na região e em cidades vizinhas. Graças às provas e depoimentos obtidos por Antônio e César, muitas dessas pessoas foram localizadas, presas e condenadas pelos crimes que cometeram.
o chefe da quadrilha, recebeu mais de 100 anos de prisão e os outros membros também foram julgados e punidos, encerrando de vez o ciclo de assassinatos e roubos contra mulheres na BR-101. E se você está gostando até aqui, imagine o que vai acontecer no nosso próximo caso. Prepare-se, porque a próxima história promete ainda mais mistério, crueldade e ação intensa. Em uma pequena cidade conhecida pela Feira Semanal de Flores, Ana Castilho era uma jovem dedicada e alegre, até que o horror interrompeu sua rotina. O responsável por seu desaparecimento era um marginal cruel, conhecido por sua obsessão por mulheres que considerava frágeis ou vulneráveis. Ele observava Ana há semanas, acompanhando seus passos discretamente, estudando os horários da feira e os momentos em que ela ficava sozinha entre as barracas. Numa manhã fria, aproveitando que a cidade estava menos movimentada, ele se aproximou dela com um pretexto qualquer, oferecendo ajuda com flores ou carregando mercadorias, e rapidamente a dominou. A força do agressor era brutal. Ele a segurou pelos braços e pelos cabelos, impedindo qualquer reação. Ana, assustada, não teve chance de gritar. O marginal a conduziu por um caminho quase invisível, entre ruas secundárias e matas próximas à feira, até um local isolado. Ali, ele cometeu um ato de extrema violência. Ana foi violentada e morta, sua vida arrancada de forma cruel e calculada. Depois, o corpo foi escondido entre arbustos e folhas secas, garantindo que ninguém encontrasse o local facilmente. A cidade só percebeu que algo havia acontecido quando Ana não apareceu para trabalhar durante 2 semanas. O desaparecimento chamou a atenção dos vizinhos e 3 semanas depois, o corpo foi finalmente encontrado. O choque tomou conta da população. Flores murchas, misturadas com o cheiro da morte, espalharam medo e revolta. Enquanto isso, a história de Antônio e César, a dupla conhecida por punir implacavelmente quem atacava mulheres, tomava proporções enormes. Repórteres de rádio, televisão e jornais começaram a noticiar suas ações, e a fama deles servia como arma psicológica contra criminosos. A ideia de que a justiça poderia vir de mãos implacáveis e cangaceiras deixava qualquer suspeito apreensivo. E agora essa notoriedade seria decisiva para o caso de Ana Castilho. Antônio soube do crime através de contatos discretos e percebeu imediatamente o padrão: violência planejada, perseguição, mulheres vulneráveis. Reuniu César e a equipe, traçando estratégias detalhadas, contratando observadores para mapear rotas, familiares e vizinhos e preparando a operação que faria justiça onde a lei falhara. Vestidos com roupas de cangaceiro e armados com punhal, cartucheira cheia e balas alinhadas, montaram nos cavalos pretos e percorreram as trilhas que permitiriam surpreender o criminoso. Cada detalhe do plano tinha precisão. Não apenas capturar o marginal, mas garantir que a justiça fosse aplicada de forma exemplar, deixando claro que qualquer crime contra mulheres seria severamente punido. Durante as investigações, Antônio percebeu que o marginal responsável pelo assassinato de Ana Castilho não era novato em crimes contra mulheres. Descobriu que ele já havia espancado algumas mulheres, deixado vítimas feridas, e que havia suspeitas de outras jovens na cidade que teriam sofrido violência, embora ninguém soubesse detalhes, já que ele sempre agia mascarado. As evidências coletadas mostravam que a crueldade do homem era crescente e que ele precisava ser detido antes que mais tragédias acontecessem. C, em uma cidade próxima, em uma casinha pequena, mas em local movimentado. Esperaram um dia chuvoso, quando poucas pessoas estavam na rua, e entraram na casa durante a madrugada. Encontraram o criminoso dormindo, sem chance de reação. Com precisão, amarraram os pés, um de cada lado da cama, os punhos presos à cabeceira, e o amordaçaram. O recado foi claro:
Ele jamais poderia cometer crimes contra mulheres novamente. Para reforçar, Antônio e César cortaram 2 dedos de cada mão, aqueles que ele usava para agredir, e marcaram seu rosto com a cicatriz característica do cangaceiro. Cada gesto era calculado, cada ferida um aviso. A violência contra mulheres não seria tolerada. Diferente de outras vezes, desta vez, Antônio não avisou a polícia. Ele acionou um repórter de programa sensacionalista que acompanhou a cena e registrou tudo. Antônio explicou que, se quisesse mais informações sobre casos futuros, poderia divulgar que qualquer homem que espancasse, violentasse ou matasse uma mulher pagaria com a vida ou sofreria punições rigorosas semelhantes às que ele acabara de presenciar. O impacto foi imediato. As cidades da região começaram a sentir um clima de mais calma. A população feminina passou a andar mais segura, enquanto os homens, temerosos, passaram a refletir sobre suas ações. A reputação de Antônio e César se espalhou ainda mais, tornando-se um aviso silencioso, mas eficaz, de que a justiça podia chegar de maneira rápida, decisiva e implacável. O repórter registrou toda a cena, mostrando a punição do marginal, enquanto a polícia chegava ao local, tentando entender o que havia acontecido. Mais uma vez, Antônio e César desapareceram sem deixar rastros, impecáveis em sua ação. O criminoso, amarrado e humilhado, repetiu com medo e incredulidade: "Foi o cangaceiro. Foi ele que fez isso." Os policiais, boquiabertos, não sabiam o que pensar. Como alguém poderia aparecer em uma cidade, punir o criminoso de forma tão precisa e sumir sem deixar vestígios? Um mistério que deixava todos perplexos. A fama do cangaceiro, dessa justiça implacável, se espalhava ainda mais, causando medo entre aqueles que ousassem atacar mulheres. Se você está gostando até aqui, deixe seu like e siga o canal para não perder as próximas histórias. Espere até o próximo caso, porque ele é de arrepiar e você não vai querer perder. Na pequena cidade, às margens do lago, ninguém imaginava que por trás de uma casa tranquila se escondia um crime cruel. Uma jovem, moradora da residência à beira do lago, teve sua vida brutalmente interrompida. Um homem desconhecido, ou talvez um vizinho observador, entrou sorrateiramente na casa durante a noite. Ele esperou o momento em que a jovem estava sozinha. Entrou sem ser percebido e a dominou com violência extrema. Dentro da própria casa, ele cometeu o ato de crueldade. A jovem foi violentada e morta. Aproveitando-se da situação, levou consigo alguns pertences da vítima, cartões, carteira e dinheiro, como lembrança de seu crime ou talvez como tentativa de encobrir rastros. Depois de garantir que ninguém poderia encontrá-la facilmente, enterrou o corpo no quintal da própria residência, escondendo-o entre a terra e a vegetação do jardim, como se fosse apenas mais um detalhe do ambiente silencioso. O horror tomou conta da vizinhança quando o desaparecimento da jovem foi notado. Ninguém esperava que a violência tivesse acontecido tão perto, em um local considerado seguro. Era mais um crime que mostrava a crueldade humana e que logo chamaria a atenção de Antônio e César, já acostumados a lidar com casos de violência contra mulheres, prontos para aplicar sua justiça implacável. Após a denúncia do desaparecimento da jovem, a polícia foi acionada e chegou à residência à beira do lago para iniciar a investigação. Vasculharam cada cômodo, cada canto da casa, usando cães farejadores e todo o aparato disponível. Só após uma busca minuciosa, com muita paciência e persistência, os cães conseguiram localizar o local onde a jovem estava enterrada no quintal, escondida sob a terra e a vegetação. Mesmo com a descoberta do corpo, a polícia não tinha provas concretas que ligassem alguém ao crime. Não havia testemunhas, não havia digitais, nem objetos que pudessem identificar o assassino. Assim, o caso acabou ficando parado, com a investigação se arrastando. Meses se passaram
e nada foi resolvido. O clima de impunidade deixava a população apreensiva e a sensação de que a justiça não chegaria se consolidava. O mistério permanecia, aguardando que alguém com astúcia, experiência e determinação, como Antônio e César, viesse investigar e intervir, trazendo respostas e a punição que o criminoso merecia. Com toda a repercussão do caso da jovem Ana, que era bastante conhecida na região, a história se espalhou rapidamente. A população ficou em choque, mas a polícia não conseguiu avançar na investigação. Meses se passaram sem solução, até que o caso chegou aos ouvidos de Antônio e César, por se tratar de um caso isolado, e considerando que a polícia ainda estava atuando, eles não intervieram imediatamente. Tudo mudou quando, em outra residência da cidade, ocorreu um fato semelhante. Franciane, uma jovem também conhecida na região, foi brutalmente assassinada e violentada, da mesma forma cruel que Ana. A semelhança dos crimes chamou a atenção de Antônio e César, que imediatamente começaram a investigar junto com toda a sua equipe. Logo descobriram que o rapaz suspeito não era natural da cidade. As investigações avançaram e eles conseguiram levantar informações sobre a pessoa. Identificaram sua chegada recente à região e começaram a traçar seu histórico. Ao cruzar dados, perceberam que ele havia passado por outras cidades antes e que em cada uma delas fatos semelhantes haviam ocorrido. Jovens mulheres brutalmente assassinadas e violentadas. Ao todo, já se contabilizavam 3 outras jovens executadas de forma cruel, seguindo o mesmo padrão. Essa constatação fez Antônio e César entenderem que estavam lidando com um criminoso perigoso, metódico e itinerante. A situação ganhou outra dimensão, exigindo planejamento rigoroso e estratégia precisa para localizar, capturar e punir o responsável. A vingança e a justiça cangaceira precisariam entrar em ação mais uma vez, agora diante de um inimigo que deixava rastros sutis, mas que não poderia escapar do alcance de Antônio e César. Com todas as evidências e os fatos ocorridos, ficou claro que se tratava de um crime bárbaro, cometido por um serial killer que sempre conseguia escapar das investigações. Ele não era qualquer criminoso, conhecia bem a lei, os procedimentos da polícia e como se esquivar das armadilhas legais. Por isso, mesmo diante de tantos crimes, sempre desaparecia sem deixar rastros. A única coisa que ele não conhecia era a crueldade do cangaço, e era exatamente isso que Antônio e César iriam usar contra ele. A investigação foi extremamente minuciosa. Diversas equipes foram envolvidas, informações foram cruzadas e dezenas de pessoas colaboraram para rastrear o assassino. O trabalho foi árduo, mas finalmente conseguiram localizá-lo. Ele estava em uma cidade pequena, no interior do Ceará, muito distante de onde havia cometido seus crimes no estado de Alagoas. Com a localização definida, Antônio e César começaram a preparar toda a operação. Cavalos, caminhões e carros foram organizados cuidadosamente. Cada detalhe da viagem e da ação precisava ser planejado para não chamar atenção e garantir surpresa total. A equipe sabia que qualquer erro poderia fazer o assassino escapar mais uma vez. E assim, com tudo pronto e o destino traçado, começa a preparação para o grande desfecho, onde justiça, crueldade e estratégia se encontrariam para finalmente capturar e punir o criminoso. A viagem começou antes do amanhecer. Quase 1000 quilômetros de estrada, poeira e silêncio no caminhão que carregava os 2 cavalos pretos e a equipe. Antônio tinha estudado cada rota, não só a mais curta, até a cidade no interior do Ceará, mas também desvios por matas e trilhas onde carros não teriam acesso. O motorista do caminhão sabia exatamente onde parar. Os cavalos seriam descarregados em ponto estratégico e recolocados na carroceria quando fosse a hora. O plano dependia dessa coordenação precisa.
Ao chegar, espalharam-se em vigilância. O homem trabalhava numa casa de produtos agrícolas e vivia numa vila movimentada. Risco alto de testemunhas. Sequer poderiam fazer barulho. Escolheram uma madrugada de chuva, passos abafados, ruas vazias, silhuetas perdidas no negror. 6 homens participaram da operação. 2 na contenção das saídas, 2 na vigilância do perímetro e Antônio e César com a missão final. Entraram como sombras. 2 da frente contiveram qualquer pessoa próxima, empurrando vizinhos para dentro e vigiando portas, enquanto Antônio e César avançaram até a casa. Encontraram o suspeito sentado, com o copo na mão, já tonto do álcool. Não houve luta quando eles o surpreenderam. Foi dominado rápido, pés e mãos presos, boca vedada. Antônio abriu um envelope com fotografias das vítimas e foi mostrando uma a uma. Pressionado pelas imagens e pela presença irreversível das provas, o homem desmoronou, confessou, relatou rotas, modos de atuação, cidades por onde passou. Tudo foi gravado, 3 câmeras, áudio direto, para que não restasse dúvida. Mesmo com a confissão, a intenção da dupla era enviar uma mensagem definitiva e curta. Mulher não se toca. Em seguida, deu um golpe certeiro no peito do homem, um ataque pensado para ser letal, mas não instantâneo. A ferida permitiria que ele sobrevivesse tempo suficiente para refletir e falar tudo o que sabia. O homem, prostrado e sufocado, ainda teve voz para complementos. Sob o efeito da dor, contou detalhes finais que confirmaram outros nomes e rotas. A equipe recolheu provas, objetos, documentos e cartões que ligavam o suspeito às vítimas. Tudo foi catalogado e enviado por canais seguros para a polícia. Ao sinal combinado, o caminhão aguardava. Os cavalos subiram pela rampa, a porta fechou-se e o veículo partiu. Quando a polícia e um repórter sensacionalista finalmente chegaram, encontraram confissão gravada, provas e a cena montada. O homem ainda respirava, mas fraco, e nas horas que se seguiram, sucumbiu àquela ferida deliberada. A notícia da confissão, das provas e da morte circulou rápido. A região respirou mais aliviada. As prisões e as provas resultantes permitiram que autoridades prendessem cúmplices identificados nas gravações. Ao se afastarem, Antônio olhou para César e murmurou, firme: "O punhal não se acabará tão cedo." A frase ficou como promessa e aviso. Se gostou até aqui, curta, siga o canal e deixe sua sugestão de novos casos, porque o próximo episódio promete ser ainda mais intenso.